qual a comparação que nós podemos fazer com o Papa Leão X com os líderes evangélicos de hoje? O Papa Leão X ele exauriu, né? Ele gastou ele gastava muito os recursos ali de Roma com a sua vida pessoal. E naquele mesmo período ele quis construir a Basílica de São Pedro, né? Que ele denominava naquela época como a maior obra da cristandade. Para pagar esses gastos, ele tinha que vender arcebispados, né? Vender cargos na igreja. Hebreus capítulo 5, verso 4 diz que ninguém toma essa honra para si, a não ser aquele que foi chamado por Deus. Então, um erro gravíssimo ali do Papa Leão X. Ele vende 3 arcebispados para Alberto de Brandeburgo. E nós vemos ali relatos, né, de historiadores, e isso até cedido pela Igreja Luterana, de que eles faziam a mesma prática, as mesmas práticas que nós vemos hoje, né, no meio evangélico, principalmente na teologia da prosperidade. Olha, o meu irmão autorizou 10 mil ducados para a compra de, se eu não me engano, de Mens, né, do arcebispado de Mens. E aí o Papa Leão X disse assim, não, 12, representando cada um dos 12 apóstolos. Tem alguma coisa parecida com o que a gente vê hoje? E o irmão diz assim, olha, mas tem só 7 pecados capitais, então, que não tem, né? Mas era a crença popular. E o Papa, não, então tudo bem, 10 mil ducados. 1000 para cada um dos 10 mandamentos. É o que nós vemos hoje, meus irmãos. Mas continuando a questão do Alberto de Brandeburgo. Então, o Papa Leão X vendia arcebispados, cargos, funções, que é Deus quem dá. Para pagar os gastos da Basílica de São Pedro. Templo de Salomão, cidade não sei o que mundial. Vai pegando aí. E aí ele vende os arcebispados. O Alberto de Brandeburgo tinha que pagar esse arcebispado para bancar a maior obra da cristandade, sendo que Ninfa hospedava a igreja em casa. Colossenses 4,15. A Áquila e Priscila hospedavam a igreja em casa, 1 Coríntios 16, 19. Beleza? Então, para bancar a maior obra da cristandade, e outra coisa, Mateus 18, 20, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aonde? Aonde? Em qualquer lugar. Para bancar essa maior obra da cristandade, que o Alberto Brandeburgo havia comprado o cargo, função, que o Papa vendeu para ele, para poder bancar, ele pegava e tomava dinheiro emprestado com os banqueiros imperiais, os Fuggers. Para pagar os Fuggers, ele tinha que também arrumar um meio. Ele tinha autorização das indulgências, da observância das relíquias. Só de você olhar a cabeça de João Batista, por exemplo, você pagava por aquilo e você livrava a sua alma de não sei quantos 1000 anos do purgatório. Sendo que a Bíblia não mostra nem purgatório nem umbral, né? A Bíblia fala de céu e inferno. Se você olhasse, você eliminava muitos anos da sua vida, da sua alma ali no purgatório, até de parentes. Parente seu pode ter praticado ou pode ter rejeitado Cristo até o final da vida, mas se você pagasse ali, ele seria salvo. É lógico que isso é uma doutrina antibíblica, né? Porque a palavra diz claramente que somente ao nome de Jesus, crer em nome de Jesus, crer na obra salvífica de Cristo, então ser transformado realmente pela pregação do Evangelho, foi dado abaixo do céu para que importa que sejamos salvos. De nenhuma outra forma nós podemos ser salvos, né? 1 Timóteo 2, 4, 5. Somente aqueles que creem em Cristo, então eles têm acesso a Deus, somente. Mas eles tinham essas práticas. Então a pessoa podia viver no pecado, morria, era salvo, somente com o tilintar da moeda ali no fundo do baú. E as indulgências, que era a compra do perdão de Deus. Eu mencionei num vídeo, nós vemos aí apóstolos
fazendo filas, né? As pessoas fazem filas, então as pessoas vão passando e ele vai abençoando. Ele vai abençoando, abençoa todo mundo. Tem um adúltero aqui, está vivendo na prática do adultério, ele abençoa. Tem um aqui que está na prática, acabou de estourar um caixa eletrônico, ele abençoa também. O outro aqui foi pedir uma bênção para fazer um assalto, ele vai abençoa também. Heresia, falsos profetas. No versículo anterior, Paulo diz assim, não põe a mão precipitadamente sobre ninguém, você deve pregar o evangelho para que as pessoas temam e se arrependam de seus pecados e se convertam de fato. Então, aí, Alberto de Brandemburgo, ele tem que colocar indulgências, né? Você tinha uma bula papal que tinha um perdão dos pecados e tinha a bula papal combo, né? Que era aquela que te perdoava de todos os seus pecados. Não importa. Passa o ano todo pecando, você pega uma bula papal ali e perdoa tudo. Foi ali que Lutero vem com as 95 teses, refutando tudo aquilo e trazendo as pessoas de volta às escrituras. Então o Alberto de Brandemburgo, ele coloca as indulgências, coloca as relíquias, né, que eram ossos dos santos, leite da Virgem, pedaço da cruz de Cristo, enfim. E colocava ali John Tetzel, né, que era o maior vendedor, o inquiridor, né, o maior vendedor das indulgências. Nós temos hoje muitas pessoas boas, eloquentes, né, que atraem a atenção das pessoas para que elas façam práticas totalmente contrárias às escrituras por sua eloquência. Mas na realidade essas pessoas são entregues pelo próprio Deus à condenação, todos eles, tanto os que pregam quanto aqueles que estão ouvindo, para a condenação, porque já se afastaram então da simplicidade dos textos sagrados que nos levam a Cristo para a salvação. É o que nós vemos nos dias atuais. Aí você me pergunta, mas como isso? É uma pergunta recorrente. Acontecem muitos milagres, muitos sinais, como isso? Leia Deuteronômio capítulo 13, verso 1 e 2. Leia Oséias capítulo 4, verso 12. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 e 12. Leia Mateus capítulo 24, verso 4, 5, 11 e 24. Leia Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14. Leia Apocalipse 16, capítulo 12 e 16, que você vai ver que é o que Lutero disse, que se num lugar onde as pregações não são bíblicas, as pregações são totalmente contrárias às escrituras, pelo que está escrito, mesmo que faça chover milagres, deve ser rejeitada. Esse lugar deve ser rejeitado. Então nós vemos o que acontece hoje. Ninguém mandou eles construírem esses templos maravilhosos. Ninguém mandou colocar todo esse luxo. Ninguém mandou colocar todo esse conforto. Ninguém mandou fazer isso. Só que eles fazem porque eles querem ser os maiores. E para pagar tudo isso, não tem como você pagar uma obra gigantesca dessa pregando o Evangelho. Porque pregando o Evangelho, o meu Cristo, o meu Senhor disse que as pessoas iam apostatar da fé. O meu Senhor pregando para 70 discípulos, prega que é o pão do céu, 58 vão embora, só fica Pedro, e ainda Pedro pergunta, realmente é duro o discurso, Senhor. E Jesus diz, mas vocês não vão? E Pedro disse, para onde iremos nós se só tu tem as palavras de vida eterna? Aí você me pergunta, mas não acontece milagre. João Batista, daquele ao qual recebeu o testemunho do próprio Cristo, Jesus disse assim, dos de nascido de mulher, não tem ninguém igual a João. Mas tudo que ele fala a respeito de Cristo era verdade. A Bíblia diz em João 10,41, João mesmo não fez sinal nenhum, mas tudo quanto ele pregava a respeito de Cristo era verdade. A teologia da prosperidade, ela é diabólica, ela não é de Deus. Ela não vem das Escrituras, não vem. Esse não foi o chamado para a igreja. O chamado para a igreja foi servir como uma nação sacerdotal. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.